lições que vêm agora têm muito a ver com o que nós acabamos de estudar, né? Semana passada, nós estudamos sobre um espírito boêmio, vocês lembram? Né? O rapaz levou uma vida sensual, ele tinha recurso, e quando ele vai para o mundo espiritual, ele viu a bobagem que ele fez, né? Ele não fez mal para ninguém, mas também não fez o bem. Então, ele ficou, né, numa situação muito difícil. Esses estudos que nós estamos fazendo agora, nessa parte dos espíritos sofredores, está muito interessante, porque eles têm trazido para a gente recomendações muito interessantes. Então, isso é um ato de caridade, né? Não sei se vocês percebem assim, mas quando alguém que passou por uma dificuldade, passou por um perrengue, ele nos alerta para a gente não passar, olha que coisa. Isso é amor, isso é caridade. Então, a gente vai estar vivendo isso. O Espírito deu vários conselhos, né? Até o guia do médium, interessante. Apesar da gente estar fazendo as atrapalhadas nossas, a gente está sendo acompanhado por um Espírito muito caridoso, muito bondoso, que Deus colocou ao nosso lado para nos ajudar. Mas ele não toma decisão por nós. Então, se a gente quer fazer as bobagens, a gente vai fazer, né? Ele não vai tirar a mão da tomada, como diz, quando a gente faz com nossos filhos, né? Ele não vai fazer isso. Ele vai só alertar, não põe a mão na tomada, você vai tomar um choque. Mas se a gente insiste, a gente vai precisar do choque para aprender que tomada não é para colocar o dedo, é para colocar a tomada, né? E é muito interessante. E ele coloca aqui, por exemplo, esse espírito boêmio, que ele está no bom caminho. Por quanto ao arrependimento, ele acrescenta conselhos para nos prevenirmos, né, contra os perigos da estrada que criou. Então, Kardec está trazendo para a gente uma série de testemunhos, mas, junto com eles, muitos conselhos. Então, vale a pena a gente prestar atenção, né? Isso é muito importante para nós. Agora, nós vamos estudar, eu vou pedir a Cláudia para ler o texto todo, né, se ela puder. 13 de fevereiro, dia que nasceu nosso filhote, né? A senhora Lisbeth, não sei como se fala, parece que é um nome austríaco, não sei, e é um depoimento dela que ocorreu em 13 de fevereiro de 1862. É um espírito sofredor, né? Então, a Cláudia vai ler para nós aqui. Lisbeth, Bordeaux, 13 de fevereiro de 1862. Um espírito sofredor que se identifica como Lisbeth. Número 1. Poderia transmitir alguns detalhes sobre a sua posição e a causa de seus sofrimentos? Sede humildes de coração, submetei-vos à vontade de Deus, sendo pacientes nas provas, caridosos com o pobre, encorajadores para com o fraco, sensíveis a todos os sofrimentos, e não sofrereis as torturas que eu suporto. Número 2. Se pautas opostas às qualidades que acaba de exaltar assinaram-lhe a existência, parece-nos que lamentam o fato. O arrependimento poderia trazer-lhe alívio? Não. O arrependimento é inútil quando é apenas consequência do sofrimento. O arrependimento proveitoso é aquele que tem por base o desgosto de haver ofendido a Deus e o ardente desejo de reparação. Aí tem uma nota de rodapé 204, que diz assim: o arrependimento da alma não é o medo de continuar sofrendo que o constrange, submetendo-o a uma vontade externa, heteronomia.
Em verdade, ele representa a conscientização das leis divinas, que o faz compreender a capacidade própria de conquistar a felicidade pelo aprimoramento, autonomia. Essa condição o faz reconhecer a força de sua vontade e desperta sua autoestima, reconduzindo-o ao caminho do bem. Notas do editor. Veja a importância disso, hein? Não cheguei a esse ponto ainda, infelizmente. Recomendai-me às preces de todos aqueles que se dedicam aos sofredores, porque delas tenho necessidade. Trata-se de uma grande verdade, pois o sofrimento arranca, por vezes, um grito de arrependimento, mas que não é a expressão sincera do remorso por haver praticado o mal, pois se o espírito não sofresse mais, estaria pronto para reincidir nas mesmas faltas. Eis porque o arrependimento não ocasiona sempre a liberdade imediata do espírito, servindo-lhe de predisposição apenas. É necessário ao espírito provar a sinceridade e a solidez de suas resoluções por novas provas que constituem a reparação do mal que ele fez. Aí tem uma nota de rodapé 205, que diz assim: na vida espiritual, o espírito arrependido está em contínua exposição e observação de si mesmo. É quando estuda, escolhe e programa as provas que pretende enfrentar. Na encarnação, com o esquecimento das resoluções, a vivência consciente das circunstâncias e as escolhas feitas atestarão a sinceridade e a concretude de seu aprendizado. Escolhendo os bons atos, o seu retorno ao bem será naturalmente a reparação da imperfeição, que então supera. Enfim, encontrará a felicidade como resposta natural de seus esforços. Notas do editor. Se meditarmos cuidadosamente sobre todos os exemplos que citamos, encontraremos nas palavras, mesmo nas dos espíritos mais inferiores, importantes ensinamentos, porque nos iniciam nos detalhes mais íntimos da vida espiritual. Enquanto o homem superficial veria nesses exemplos apenas narrativas mais ou menos pitorescas, o homem sério e ponderado neles encontrará um abundante manancial de estudo. 3. Farei como deseja. Gostaria de transmitir mais alguns detalhes sobre sua última existência. Daí pode resultar um ensinamento útil para nós, assim tornando seu arrependimento de alguma forma proveitoso. O espírito demonstrou grande indecisão para responder a esta pergunta, e há algumas das que se seguem. Nasci em um meio elevado, tive tudo que os homens acreditam ser a fonte da felicidade. Rica, fui egoísta. Bela, fui vaidosa. Insensível e hipócrita. Nobre, fui ambiciosa. Espezinhei com meu poder os que não se dobravam o bastante diante de mim. E ainda humilhei aqueles que se achavam sob os meus pés, sem pensar que a cólera do Senhor também esmaga, cedo ou tarde, as mais altivas frontes.
4. Em que época viveu? Há 150 anos na Prússia. 5. Durante esse tempo, em nada progrediu como espírito? Não. A matéria revoltava-se sempre. Não podeis compreender a influência que ela ainda exerce, apesar da separação entre corpo e espírito. O orgulho, veja bem, aprisiona-nos em correntes de bronze, cujos elos apertam-se mais e mais ao redor do infeliz que lhe penhora o coração. O orgulho, hidra de 100 cabeças que sempre renascem, que sabe modular seus silvos venenosos de forma que os tormentos por música celeste, de forma que os tomemos por música celeste. O orgulho, demônio múltiplo que se nos amolda a todas as aberrações do espírito, escondendo-se nas dobras do coração, penetrando-nos as veias, envolvendo-nos, absorvendo-nos e arrastando-nos para as trevas da geena eterna. Sim, eterno. Esse espírito diz que não fez nenhum progresso, certamente porque sua situação é ainda de sofrimento, mas a maneira como descreve o orgulho e lastima suas consequências representa incontestavelmente um progresso, porque quando vivia, um pouco depois de sua morte, certamente não raciocinava assim. Compreende o mal, o que já é alguma coisa. A coragem e a vontade de evitá-lo virão em seguida. 6. Deus, cuja bondade é infinita, não condenaria suas criaturas apenas eternas. Confiai em sua misericórdia. Dizem que pode existir um fim para meu sofrimento, mas onde? Eu procuro há muito e enxergo apenas mais sofrimento, para sempre, sempre. 7. Como chegou hoje aqui? Um espírito que me acompanha frequentemente trouxe-me até aqui. 7A. E desde quando é que vê esse espírito? Não faz muito tempo. 7B. E quando passou a ter consciência das faltas que cometeu? Após longa reflexão. Sim, tem razão, foi quando o vi. 8. Pode compreender agora a relação que existe entre o seu arrependimento e a ajuda evidente que lhe presta o Espírito Protetor? Atribua esse apoio ao amor de Deus, que tem como objetivo seu perdão e sua misericórdia infinita. Oh, como desejaria que fosse assim! Creio poder prometê-lo no sagrado nome daquele que nunca foi surdo à voz dos aflitos. 8A. Peça de coração, no fundo de seu arrependimento. Deus ouvirá. Não posso, tenho medo. Número 12. Peçamos juntos. Ele há de nos ouvir. Depois da prece. 13. Ainda está aí? Sim, obrigada. Não se esqueça de mim. 14. Venha inscrever-se aqui todos os dias. Sim, sim, voltarei sempre. O guia da médium. Não esqueçais jamais os ensinamentos que colheis nos sofrimentos de vossos protegidos e principalmente nas causas desse sofrimento, que sirvam a todos vós de exemplo para vos preservar desses mesmos perigos e punições. Purificai vossos corações, sede humildes, amai-vos, ajudai-vos, e que vosso coração agradecido não esqueça jamais a fonte de todas as graças, fonte inesgotável,
em que cada um de nós pode saciar-se à vontade, fonte de água viva, que a um tempo tira a sede e alimenta, fonte de vida e de felicidade eterna. Ide até lá, meus bem-amados, e bebei com fé. Nela lançai vossas redes, de onde sairão carregadas de bênção. Dizei-o a vossos irmãos, alertando-os para os perigos que podem encontrar. Espalhai as bênçãos do Senhor, que se multiplicam incessantemente, quanto mais as derramardes ao vosso redor, tanto mais numerosas serão. Tendes as bênçãos divinas em vossas mãos. Dizeis aos vossos irmãos: lá estão os perigos, os obstáculos. Acompanhai-nos de modo a evitá-los. Imitai-nos, pois vos damos o exemplo. Assim fazendo, espalhareis as bênçãos do Senhor sobre os que vos escutam. Benditos sejam vossos esforços, meus bem-amados. O Senhor ama os corações puros. Fazei por merecer o seu amor. São Paulino. É um espírito bem elevado, né? Interessante. É o guia da médium que recebeu o livro. Vocês veem que é um espírito que está há 150 anos, né? Ela viveu na Prússia há 150 anos atrás. E ela vem dar o testemunho dela, já arrependida, né? Em 1862. Só fazer as continhas, ela nasceu ainda na Idade Média, né? No fim, né? No fim da Idade. Isso do iluminismo. Muito bem. Então, o que nós podemos tirar, né? Um ponto que eu achei muito interessante é a questão, o arrependimento é inútil quando é apenas consequência do sofrimento. O arrependimento proveitoso é aquele que tem por base o desgosto de haver ofendido a Deus, o ardente desejo de reparação. E ainda não cheguei lá, né? Aqui o Paulo Henrique de Figueiredo e o Lucas Sampaio faz um comentário, né? O arrependimento da alma não é o medo de continuar sofrendo, que o constrange, submetendo à vontade externa. Então, heteronomia. Não é o medo do castigo. O verdadeiro arrependimento não é o medo do castigo. É uma decisão íntima de eliminar a causa que nos levou ao sofrimento. Ele coloca, em verdade, ele representa a conscientização das leis divinas. Por isso a importância, esse livro, O Céu e o Inferno, é muito pouco estudado no meio espírita. Você vê a importância das informações que nós estamos trabalhando aqui. Né? Que o faz compreender a capacidade própria de conquistar a felicidade pelo aprimoramento. Ninguém vai dar para a gente a felicidade. É uma conquista nossa. O livre-arbítrio é uma conquista nossa, a inteligência que nós já temos é uma conquista nossa, a razão que hoje nós temos é uma conquista nossa. Deus nos deu a oportunidade de evoluir, de construir a própria personalidade, a própria grandeza. Mas é através, né, através da força de vontade. A gente precisa da vontade. Porque o esforço vem depois, mas se não tiver vontade, não tem esforço. A gente se deixa levar, né, pelas fantasias da matéria. É muito interessante que ela vai falar sobre isso também, né? Alguém gostaria de comentar ou fazer alguma pergunta? Ô, Antônio, esse arrependimento é da boca para fora quando fala que se arrependeu, não é isso? Que a gente fala que se arrependeu, mas só para ver se melhora alguma coisa, mas não tem consciência
de que aquilo que ela fez realmente é uma coisa que ela não deve fazer. Então, ela não chegou ainda o raciocínio da lei divina, né, na pessoa. Ela arrepende, mas não, só da boca para fora. Isso que eu estava Você está me ouvindo? Está caindo muito minha ouvindo bem. internet. Não, estou ouvindo bem, meu Deus. É o que eu estava comentando com vocês. Nós temos milhões de anos regidos pelo instinto. Nós desenvolvemos a inteligência, né? Entramos no mundo nominal, estamos desenvolvendo a razão, né? Ainda não desenvolvemos completamente a humanidade, esse amor ao próximo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A gente ainda não compreende isso, ainda não pratica isso, mas nós já estamos desenvolvendo a razão que vai nos levar a isso, vai nos dar a vontade de chegar a isso. Mas a gente precisa ter... A reflexão é muito importante para a gente se situar em que ponto eu estou em relação às leis divinas. Em que ponto está meu orgulho, em que ponto está meu egoísmo. Para que a gente possa segurar firme no compromisso que nós assumimos antes de vir para cá. Todos nós assumimos um compromisso na espiritualidade antes de reencarnar. A gente não lembra, né? Mas, com certeza, porque a gente tem ouvido, estudado aqui, a gente vê que isso é real, né? Você, Antônio, comentou sobre a vontade, né? Um espírito encarnado ou desencarnado que tenha vontade, né? Então, será que essa vontade está ligada a uma consciência? A pessoa que não tem essa vontade ainda não tem essa consciência que essa vontade em se esforçar, em se melhorar, porque aí está no 204, aí, se você puder colocar no 204, está escrito aqui, ó, em verdade, ele representa a conscientização das leis divinas, né? Que o faz compreender a capacidade própria, capacidade do espírito, de cada um, de conquistar a felicidade pelo aprimoramento. Então, eu acho que essa vontade, um ser que está com vontade de se conscientizar dessas leis, ele está se esforçando para ter a autonomia, né? Porque a heteronomia é tudo que o outro fala que você pega como verdade, você não trabalha dentro de si. Pode ser a heteronomia assim? Heteronomia, você pensa assim, alguém vai me julgar. Isso. Alguém vai me castigar. Isso. Ninguém vai te castigar. Então, é assim, ó, uma palestra que eu ouvi aí no YouTube, que eu achei de uma luz muito grande, de uma simplicidade muito grande. Ele vem repetindo sempre nos inícios das palestras dele. Gente, não briga com ninguém, não fala mal de ninguém, entendeu? Então, eu acho assim, para você conseguir essa autonomia, você tem que olhar o próximo e olhar com o amor que você consegue. Aquele amor que, como diz a Nilza aí, está fingindo. Não, tem que ser o que você consegue dentro de você com sinceridade, sem hipocrisia, né? Isso. Ai, Deus, eu estou vendo ali que uma pessoa está com uma dificuldade, aí eu vou orar por ela, e não ficar falando mal dela para o companheiro do lado. Ah, ela devia fazer isso, ela devia fazer aquilo. A partir do momento que eu estou emitindo essa energia, qual a vibração que vai ficar no nosso ambiente de estudo, do centro, lá onde a gente vai, né? Então, assim, queremos essa autonomia vai dar para a gente uma liberdade, uma felicidade. Então, se eu me conscientizar dessas leis divinas, eu já vou estar em busca disso aí, eu já vou estar me esforçando.
que o Pai Tomé tanto fala para a gente, Deus nos dê a fortaleza de pensamento, né? É tudo isso aí, penso eu. É isso mesmo. É importante a gente pensar, quando a gente vê um irmão, por exemplo, nosso, um irmão, se deixando levar pela corrupção, se deixando levar pela criminalidade e tal, por que ele, assim, qual é a razão dele se entregar? Porque muitas vezes ele acredita muito mais na matéria do que em Deus. Ele não tem noção, Sim. muitas das vezes, do que nós estamos recebendo aqui da vida espiritual, não tem consciência, às vezes. Então, olha bem, O orgulho cegou. Né? O precisando orgulho de ajuda. precisam de ajuda. Por isso que é muito importante, a gente vê isso lá, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, a oração para os criminosos. A orar. Não tem outro caminho, gente. Vibrar mesmo, para que ele vá acordando. Porque acordar no mundo espiritual, a pessoa perde toda uma encarnação. Igual essa senhora aqui, ela acordou no mundo espiritual para os erros dela. Mas 150 anos para cair a ficha. E se a gente estiver fazendo essas mesmas coisas aqui agora, que um anjo, um amigo possa nos alertar, né? E fazer reflexão diária. Por isso que é importante, que a gente esquece das bobagens que a gente faz. Então, é importante que a gente tenha uma proteção que a gente tem mental. E aceitar, né? Aceitar, eu errei mesmo. E ninguém aprende coisa nova sem errar. Não ficar importante é levantar, assumir o compromisso, ter vontade de corrigir. Isso é legal. Né? Então, é isso que nós estamos aprendendo com a doutrina espírita e com esses exemplos que nós estamos tendo aqui. Por isso é interessante, né, Antônio, que é o mesmo que nós estudamos, né, que você falou. Na minha primeira aula foi dito quase tudo isso que ia ser falado nessa segunda aula, né? Você quer fortaleza? Muito interessante. Então, você vai ter que passar pelas provas da encarnação. Mas é a prova que você combinou. Aí, se você se revolta, você não vai para frente. E você sabe uma coisa que acontece, tanto lendo o livro do André Luiz sobre as pessoas que falham, né? Em vários casos, lá, principalmente os mensageiros, e muito interessante, porque a gente acha que vai dar conta. E o orgulho nosso fala assim, não pode, não. Exagero, não vai numa prova mais simples. Você ainda não está, o orgulho é a coisa mais difícil, não é a coisa que fala, mas é a defeito, a imperfeição mais difícil que tem. E eles deixam a gente, né? Deixam a gente para assim, olha, esse negócio de vir rico, poderoso e tal, não vai dar certo. Não, mas eu vou dar conta, eu vou fazer tudo direitinho. Olha, quando você entra na matéria, a matéria te enrola. Não, estou preparado e tal. E eles deixam, porque não adianta falar. Não é igual com a criança. Você avisa. Igual a criança. Faz. Não é assim? A gente avisa, pai e mãe avisa. Muito interessante. E ela fala uma parte aí que você vai chegar ainda, do orgulho, que é pesado, que a gente ouve como se fosse música celeste, né? Nossa Senhora. Aquilo lá pegou a veia, viu? Aquilo lá pegou a veia. Então, vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho. Faz parte, Nilza. Olha só, é necessário para o espírito provar a sinceridade e a solidez de suas resoluções por novas provas que constituem a reparação do mal que ele fez. Então, a gente vai lá no mundo espiritual, viu as atrapalhadas nossas, ficamos 150 anos aí sofrendo, revoltado com a vida, fumando pretexto, né? Tirando o texto do contexto, transformando em pretexto, pondo culpa no pai, culpa na mãe, culpa na família, e não assumindo a própria responsabilidade. A gente faz isso direto, né? Ah, minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo, por isso que eu sou assim. Né? Mas isso não é verdade, nós sabemos que não é verdade. Olha só que interessante o que o Paulo Henrique vai colocar para nós aqui. Só um minuto. As coisas que me apontam.
Na vida espiritual, o espírito arrependido está em contínua exposição e observação de si mesmo. Olha, Gente, com a gente mesmo. quando você está lá no mundo espiritual, não tem muita folga, não. Aqui você ainda arranja desculpa. Lá, e quando estuda, escolhe o programa de provas que pretende enfrentar. Na encarnação, com o esquecimento das resoluções, a vivência consciente das circunstâncias e as escolhas feitas atestarão a sinceridade e a concretude de seu aprendizado. Escolhendo os bons atos, seu retorno ao bem será naturalmente a reparação da imperfeição. Não é a reparação das atrapalhadas que nós fizemos, não. É da imperfeição que nos levou a fazer as atrapalhadas. Quem então supera, enfim, encontrará a felicidade como resposta natural de seus esforços. A gente acha que tem que reparar, por exemplo, jogamos bomba, matamos, fizemos, então nós vamos ter que reconstruir. Não é bem assim. O que te levou a dar uma ordem para destruir uma cidade quando você estava numa posição que te permitia isso? Né? Então, vamos te colocar de novo numa posição como essa e você não vai tomar essa decisão mais. Conscientemente, não vale a pena. E vem pressão em cima de você, o pessoal que não, você tem que tomar e tal. E para dar palpite para acabar com a vida da gente, tem bastante, né? Mas isso, então, você está aceitando, aquele povo é terrível, né? Vamos matá-lo. Aí você fala, não, senhor, eles são nossos irmãos, vale mais a pena que achar o caminho da paz, é muito mais proveitoso para ambos. Aí você aprendeu, né? Mas você chega lá e fala, não é mesmo, vamos meter bomba, faz tudo de novo, né? Porque é orgulho, né? Aí a gente faz, dando um exemplo desse aqui para vocês. E aí, mas é por isso que a guerra não acaba, né, Antônio? É por isso. É um mais orgulhoso que o outro e um mais, como é que fala? Ganancioso, um que quer levar vantagem. Então, é uma coisa para se pensar, né? Porque desde quanto tempo já que tem essa luta, né? Nós estamos no século XXI, né? Entrando no terceiro milênio, temos guerras aí, ainda morrendo, já se morreu quase 1 milhão de jovens naquela brincadeira lá brincadeira entre aspas, né? Nessa guerra da Ucrânia com a Rússia. Sim. Né? E aquele negócio, na cabeça do mundo era para durar uma semana, já tem o quê? Quase mais de 2 anos que nós estamos nesse conflito. Confusão. E aí, a gente... O problema é a gente, na família, né? As coisas, às vezes, que a gente faz que não é legal, e a gente ainda reage de uma maneira negativa, e vamos aprendendo, né? Agora, é importante, enquanto a gente está encarnado, reconhecer e corrigir. Porque depois que vai para o mundo espiritual, é só voltando na carne para reparar. Aí não tem muito o que fazer, né? Aí tem que desenvolver o arrependimento sincero, né? É muito interessante isso que nós estamos aprendendo aqui, né, gente? É oportunidade de ouro que a gente está tendo, viu? Não, para meditar mesmo. E, gente, olha, Santo Agostinho tem razão. Precisamos fazer o retrospecto nosso, cada dia nosso, onde nós acertamos. E nós precisamos dos acertos também, das vitórias, né? Comemorar aquilo que nós já conseguimos fazer. E aquelas coisas que nós não conseguimos ainda, a gente ir se esforçando para conseguir. Né? Se calar quando você é agredido, né? Não guardar mágoa, né? Não falar mal dos outros. Vamos brincando, né? A Cláudia fala muito, esse amigo é muito engraçado. E eu acho uma receita boa, né? E não falar mal é não pensar mal, viu, gente? Porque a gente não fala, mas a gente pensa. Nós estamos na fase de logo ler o pensamento do outro, né? Nós estamos chegando lá. Demora mais um pouquinho. Estamos chegando lá. Vai dar muita confusão, viu? Não pode, não, ainda não. Aqui, ó, você vê a dificuldade dela, né, o espírito, de contar, né? Mais algum detalhe sobre sua última existência dá para resultar um ensinamento útil para nós. Quer dizer, vou aprender com você, né?
Aí ela demonstrou, ela ficou assim, puxa vida, eu vou ter que falar da minha atrapalhada, nossa, o orgulho aí começa a falar, né? Eu vou ter que me expor, né? Aí ela conta, né? Eu nasci no meio elevado, quer dizer, ela fez parte da nobreza da Prússia, né? A Prússia foi um país muito rico. Rica, fui egoísta, bela, fui vaidosa, insensível, hipócrita, nova, nossa senhora. Você falar isso, né? Você se expor, né? Então, olha a coisa importante numa reunião mediúnica, quando o espírito está falando das dificuldades dele, está contando sobre ele. A gente tem que ter um respeito muito grande, porque é muito difícil para o espírito se expor em público, entre aspas, né? Ele muitas vezes não conhece a gente que está ali trabalhando como dialogador, como médico. Ele tem que se expor, né? Como a gente vê muitas vezes na reunião mediúnica. Não é fácil, não. E aquela conta que humilhava as pessoas, né? Em que época viveu? Há 150 anos na Prússia. Aqui que a gente tira essa questão do tempo que ela está no mundo espiritual, né? Ela acha que não progrediu nada, né? Ela coloca a matéria revolta-se sempre, quer dizer, a matéria puxa a gente, né? A gente, a questão da inveja, de querer ter, de ter poder, né? É uma armadilha danadinha, ela coloca isso para a gente aqui. Não podeis compreender a influência que ela ainda exerce, quer dizer, ela, mesmo no mundo espiritual, ela sente necessidade. Lembra daquele espírito glutão, né? Que gostava de acompanhar as refeições, os negócios, não lembrava? Então, ele não conseguiu se libertar disso, né? Da boa comida, né? Da comida sofisticada. Ele ia procurar um jantar, né? Uma refeição opulenta. Ele falava, vocês não conhecem. Ele, né, criticou o pessoal da reunião lá, que eles não tinham bom gosto, né? Para a comida. Ela fala do orgulho aqui, que nós comentamos muito sobre a fortaleza, né? Então, é uma hidra de 100 cabeças. Você já viu aquele filme que corta a cabeça e nasce outra, né? Nossa. Esses filmes lá sobre o Genivaldo, que conhece bem essas. São as lendas gregas, né, Genivaldo? A lenda da hidra, né? De 100 cabeças. Loucura. Então, o orgulho é um demônio múltiplo que se nos amalda a todas as aberrações do espírito. Ela viu que o orgulho dela foi um negócio danado para ela. Até hoje, né? Ela coloca, até mesmo desencarnou. A hidra é o símbolo daquilo que você luta e renasce, né? Isso mesmo. Foi um dos trabalhos do Hércules. Ele ficava cortando os braços, né? E aquilo ia multiplicando, até que ele conseguiu acertar o problema central, né? E aí ele resolveu a parada. Então é assim, né? A gente tem que... da hidra, né? O ponto central do problema, né? Os silvos, né, venenosos, de forma que tomemos por música celeste. A cobra, né, que ela emite um som, né? Acho que é silvo mesmo, que é o som que ela emite. É silvo. É interessante. Obrigado, Genival. Aqui o guia espiritual dele, acho que o pessoal da reunião, né? Não fez nenhum progresso, certamente porque a situação ainda é de sofrimento, mas a maneira como descreve o orgulho e lastima suas consequências representa, incontestavelmente, um progresso. Então, quando a gente já reconhece que tem ali uma imperfeição, né? Você precisa trabalhar essa imperfeição, isso já é um progresso. Por isso, vou repetir, eu já estou chato para repetir isso. A reflexão diária vai nos dar essa capacidade de fazer essas análises e ir corrigindo, né? E evoluindo. A natureza não dá salto, é isso que nós precisamos compreender. A natureza não dá salto, existe trabalho, né? E o trabalho de se fazer essa meditação, né? Essa avaliação diária, ela é muito importante. E ele coloca uma coisa muito importante aqui, ó. A coragem e a vontade de evitá-lo virão em seguida.
Bom, já que eu vi que esse orgulho, esse monstro, e só me trouxe sofrimento aqui no hospital, eu quero ficar livre dessa imperfeição, né? Ele aqui, o grande problema quando o espírito está em sofrimento, ele acha que esse sofrimento é eterno, né? Por isso essa ideia de penas eternas, né? Mas aqui estão orientando esse espírito, ó, pera lá, a misericórdia divina está aí, confia. Né? E outra coisa difícil para nós é confiar. Que ora o Pai Nosso, fala assim, seja feita a tua vontade. Mas quando é feita a vontade de Deus, nós ficamos bravos. Não, isso acontece comigo, aí fica, né? Bravo com os negócios. Tem que confiar. Falar, olha, você está achando que você está sofrendo, você não vai sofrer eternamente. Confia. Você vai ter oportunidade de reencarnar, você vai ter oportunidade de corrigir, né? Mas talvez... E até na vida, né, Antônio? Até na vida atual da gente, a gente sabe que quando vem um momento difícil, é como fala o Chico, né? Tudo passa. Passa um momento ruim, passa um momento bom, tudo vai passando, né? Chega uma hora, tem uma horinha boa de você comemorar, depois tem outra quedinha para você passar, depois tem outra subidinha, mas vai passando, vai passando. Você não fica tanto tempo naquelas angústias, não. Assim, é um descer, subir um pouquinho, dar uma descidinha, sobe de novo. Eu acho que é mais ou menos isso. Até o nosso cérebro sair lá daquela casa mental que você falou, reptiliano lá. Eu acho que o nosso cérebro precisa mudar. Então, a hora que ele mudar, ele vai ter mais facilidade para ter vontade. Eu acho que é isso. O reptiliano é esses milhões de anos, né? Nós estamos vivendo hoje o cérebro dos mamíferos. Dos mamíferos. Mas, de vez em quando, a gente dá umas... O reptiliano é o de sangue frio. Mas é o mais antigo. É o mais antigo. Ele fala assim, muito mais tempo com a gente. Não. Ele matou friamente. É um cérebro reptiliano, é o instinto puro. Né? Ele matou friamente. É um crocodilo, é uma cobra, né? Aí o mamífero já começa, igual o cachorro, já começa a ter afeição. E agora nós estamos saindo do instinto, já desenvolvendo a inteligência, agora nós estamos desenvolvendo a razão e a capacidade da gente analisar o que está acontecendo. Hoje eu ouvi uma historinha que eu vou repetir para vocês, da Ana Camasmi, que diz assim, ela tem uma amiga que tem muitas dificuldades na vida, né? E ela estava querendo alugar uma casa melhor, mas ela tinha que pagar aquela calção, né, que fala, né? O proprietário pediu 1 ano, e ela só tinha condição de pagar por 6 meses. E ela chega para a Ana Camasmi comentando, eu perdi uma casa, eu perdi... A Ana Camasmi falou assim, pera lá, você não perdeu uma casa, né? Você não tem condição de pagar 1 ano que ele está pedindo. Mas você pode buscar outra casa, você não perdeu a casa não é sua. Mas você vê como que a gente às vezes interpreta as coisas, como ela tinha muita dificuldade, tudo para ela era dificuldade, então tudo era perda. Então a gente toma muito cuidado quando a gente está analisando, quando a gente vai fazer a nossa reflexão diária, a gente vai analisar um contexto daquilo que aconteceu, você ter cuidado com aquilo. Se você não está colocando ali, você está tirando o texto, tirando o texto do contexto e arrumando um pretexto, né? Uma desculpa. Você não tem dinheiro para pagar 1 ano, não tem, acabou. Você vai ter que procurar uma casa onde você tem a condição de pagar esse valor, né? Você vai conseguir. Mas a pessoa trava ali e acaba não procurando outra coisa. E a gente também não pode se escravizar, né, Antônio? Quando você, de repente, não tem poder de ter alguma coisa que não está na sua alçada, a gente tem que ter a capacidade de entender que aos pouquinhos você chega lá, para não ter essas coisas que a gente começa a ficar, eu não vou conseguir. Vou dar um exemplo. A Camasmi também falou, dando assim, um fechamento para isso que o Antônio contou, que é assim,
Às vezes, a gente tem um hábito que não é bom e fica com ele e nem percebe. Aí Isso. surgiu esse fato da casa, né? Da maneira como ela vê, ela já estava mal habituada a repetir isso, a sofrer, entendeu? A começar Isso. a querer ficar no sofrimento. Então, às vezes, a gente fica tão no sofrimento, que qualquer coisa que acontece, a gente entra no sofrimento. E fica mal acostumado com aquele sofrimento. Fica Isso. Entendeu? Você quer ver como é que eles usam isso contra a gente? Vamos supor que você sonha em ter um carro novo, né? Você não tem dinheiro para isso. Agora, aí eles financiam para você em 60 meses. Você paga 3 carros. Se você tivesse a paciência de ir juntando dinheiro, deixar lá aplicado, hoje poupança não é 1 milhão, não é uma CDB, né? E todo mês colocar aquele tanto que você ia pagar a prestação, em menos de 60 meses você tem um preço para pagar um carro à vista. Sim. Mas o cara quer agora, eu quero agora. E é aí que eles ganham muito dinheiro em cima de você. Você ainda tem que dar uma entrada, né? Ainda tem que dar uma entrada. E os 60 meses é o grande lucro. Quer dizer, gente, é uma armadilha danada e nós caímos nisso o tempo todo. E eles nem querem vender, não gostam de vender carro à vista. Tem essa. Não querem. O cara não te dá desconto. Vou pagar à vista. Não dá desconto. Não tem desconto, não. Pensou? É isso mesmo. E a gente é pego nisso. Então, a gente vai aprendendo. Por isso que a reflexão é importante. Eu preciso disso agora. Eu preciso fazer esse financiamento. Depois se enrola todo, não faz as contas direito, né, que a administração financeira, isso é pouco usado. Então, a gente é usado o tempo todo. O tempo todo a gente é vítima a culpa do outro, o outro que é esperto, não, a gente que não para pensar. Essa que é a importância da gente. Estou dando um exemplo simples, mas nós precisamos analisar o que está acontecendo na nossa volta. Eu tenho um amigo que falava assim, quem tem pressa sai mais cedo. Quem tem pressa sai mais cedo. Então, tem gente que tem um mau hábito, sai em cima da hora, aí sai correndo igual um louco para chegar no horário. Não faz isso, gente. Acaba causando acidente. Está com pressa, você é uma pessoa ansiosa, sai mais cedo. É 8 horas? Sai às 7 horas, então. Eu, por exemplo, sou muito ansioso com esse negócio de horário. Eu gosto de sair mais cedo, porque vai me dando ansiedade. Então, eu não aprendi ainda a me controlar. Eu não aprendi, é um defeito, é uma imperfeição. Sugera, mas eu vou ficar ansioso. Mas a ansiedade é o mal de todo mundo, Antônio. Eu acho que não existe quem não está ansioso hoje. Né? É terrível. Que a Cláudia quer falar. Olha, sabe uma coisa nessa historinha aqui? Você viu a importância lá no início do texto dela pedindo as preces, da importância da prece? Ela fala, orem por mim, façam preces por mim. É. Verdade. Né? Aí eu lembrei do que um amigo no outro centro falava para a gente, falava assim, olha, está aí passando algum aperto, procure levar o pensamento a Deus, a Jesus, ao alto, eleva o pensamento. Como? Através das preces. Porque senão eles não conseguem te ajudar. Né? Eu lembrei muito disso. E esse espírito falando, orem por mim, façam preces por mim, que vai me ajudar muito. Gente, eu achei isso aqui de uma solução. E eu vou aproveitar a fala da Cláudia, olha que coisa interessante. E desde quando é que veio esse espírito? Não faz muito tempo. E quando passou a ter consciência das faltas que cometeu? Ela pôs longa reflexão. Sim, tem razão, foi quando eu vi. Então, quando a gente está fazendo essa avaliação diária, eu chato, estou repetindo toda hora, a gente permite, quando a gente reconhece a imperfeição,
o nosso anjo guardião vem nos ajudar. Então, mas através das E vem preces, e mostrar o que nós temos que fazer para corrigir aquela imperfeição. Imagina a gente fazendo isso em dose homeopática. A gente termina a nossa encarnação com uma notinha melhor. Né? Não é um 10, mas eu garanto que é uma notinha melhor. Esse é o estudo. Quem que nós precisamos estudar? Os outros? A gente é danado para ficar estudando os outros, né? Nós precisamos estudar a gente. Que é você que vai ter problema. O outro vai se cuidar. Que vai ter que dar conta da gente. Né? Muito interessante. Pode compreender agora a relação que existe entre o seu arrependimento e a ajuda evidente que lhe presta o Espírito Protetor? Nossa. Olha, isso acontece. Gente, quando a gente vê as bobagens que a gente fala assim, não quero fazer mais. O anjo bate palma e vem do lado, fala, meu filho, até que enfim você enxergou, ainda nada. Que bom. Então vamos junto, hein? Vamos tentar. Eu sei que você ainda vai cair ainda, mas vamos tentar. Eu te levanto, eu te ajudo. Porque aí já é o papel dele. E a gente muitas vezes não deixa o nosso anjo guardião fazer o papel dele. A gente está sempre orgulhoso, né? Muito interessante, achei muito rico esse ponto aqui que nós estamos estudando. Mas, viu, Antônio? Você sabe que esses puxão de orelha, de vez em quando eu ouço, fala assim, às vezes eu preciso resolver uma coisa e estou com dificuldade. E na ansiedade, você esquece da oração. A ansiedade não, ela é um problema, porque você fica ansioso para resolver aquilo logo e não lembra de pedir, levantar os olhos para cima. Aí, quando você bate a cabeça, de repente vem uma voz assim no ouvido e fala, você lembrou de pedir, afinal? Porque quando você pede, você fala, oh, meu Deus, me ajuda. Aí dá tudo certo. Aí fala assim, então, você pediu dessa vez, né? Olha que legal. Puxão de orelha vem na hora. Olha que legal. Como desejaria que fossem crer e poder prometer no sagrado nome daquele que nunca foi surdo à voz dos aflitos. Então, é o dialogador falando para ela, né? Peça de coração do fundo do seu arrependimento, Deus ouvirá. Não posso, tenho medo. Aí o dialogador fala, vamos pensar, vamos pedir junto. Ele há de nos ouvir. Viu que ela estava com medo? Que a pessoa às vezes se sente tão culpada que ela não consegue nem pedir ajuda. Aí eu achei muito legal o dialogador. Não se sente merecedora, não. Olha que legal o dialogador, né? Isso é Allan Kardec, viu, gente? A maioria das vezes era Allan Kardec que estava conversando com o Espírito. Né? Pensamos juntos, ele há de nos ouvir. Olha, ainda está aí? Sim, obrigada. Não se esqueça de mim. Vem escrever isso aqui todos os dias. Vem aqui, né, ouvir, ver que tem outros iguais a você também, né? Porque na reunião mediúnica que nós trabalhamos, os espíritos aprendem um com o outro. Encarnados e desencarnados. E a espiritualidade pega a turminha que está com o mesmo problema e põe junto ali. Um fala e os outros aprendem juntos. Se a gente pudesse ver, gente, pena que a gente não tem evidência. Não é bonito demais, né? A gente não tem estrutura emocional para ver tudo. Mas o trabalho é assim, o Pai Tomé já contou isso para a gente, tá? O trabalho é assim. Está lá, a turma está assistindo. É muito lindo, gente. Né? Sim, voltarei. Sim, quer dizer, ela achou um ambiente onde ela pode entender o próprio sofrimento, ver que tem outros que também fazem as bobagens que a gente faz, né? Não que ajude muito, mas pelo menos para assim, opa. Né? Então, faz parte da evolução. Né? Aí o guia do médium vem dar o São Paulino, né? Vem dar o fechamento. Não esqueçais jamais o ensinamento que coleis no sofrimento dos vossos protegidos. E principalmente nas causas desses sofrimentos. Então, nós estamos recebendo algo aqui, gente, muito precioso, mas muito mesmo. Que sirvam a todos vós de exemplo para vos preservar desses mesmos perigos e punições. Nós estamos encarnados, gente. Ainda dá tempo. Né? Ainda dá tempo.
Purificai vossos corações, sede humildes, amai-vos, ajudai-vos, e que vosso coração agradecido não esqueça jamais a fonte de todas as graças, fonte inesgotável, em que cada um de nós pode saciar-se à vontade, fonte de água viva, que a um tempo tira a sede e alimento, fonte de vida e de felicidades eternas. E de até lá, meus bens amados, e beber com fé, nela lançai vossas redes, de onde sairão carregados de bênçãos. Dizei a vossos irmãos, alertando-os para os perigos que podem encontrar. Espalhai as bênçãos do Senhor, que se multiplicam incessantemente. Quanto mais as derramastes ao vosso redor, tanto mais numerosas serão. Tendes as bênçãos divinas em vossas mãos. Dizei aos vossos irmãos, lá estão os perigos, os obstáculos, acompanha-nos, de modo a evitá-los, imitai-nos, pois vós damos o exemplo. Assim fazendo, espalhareis as bênçãos do Senhor sobre os que vos escutam. Benditos sejam vossos esforços, meus bens amados. O Senhor ama os corações puros. Fazei por merecer o seu amor. São Paulo. Esse foi o trabalho de Allan Kardec. Anotou tudo isso, colocou no livro e nós estamos tendo a oportunidade de viver isso. E como eu estava comentando antes cedo, vocês imaginam que esses espíritos que trouxeram tudo isso não estão aqui nos ajudando a compreender melhor essas coisas? Olha, gente, podem ter certeza do amparo, porque a gente sabe que eles conseguem irradiar, né, a uma distância grande. Então, é uma bênção enorme, tudo isso que nós estamos recebendo, não é? Tanto lá com o André Luiz, né? Estamos estudando o Mundo Maior, como o livro O Espírito da Verdade, que nós estudamos na terça, a Seara dos Médiuns, tudo isso vai trazendo, né, muitas coisas para a gente. As cartas de Paulo, né, o nosso querido irmão, né, de Paulo, nós estamos estudando exatamente as cartas de Paulo, né? E eles fizeram todo esse trabalho para nós, não é para eles. Eles já superaram, né? Nós é que estamos precisando superar. Então, esse trabalho é para nós, né? É um ato de caridade desses espíritos. Gente, já deu a hora. Ô, Nilza, é com você agora, hein, filha? Tá. Hein? Só agradecer, Antônio, agradecer esse momento maravilhoso que a gente passa junto aqui com o pessoal, unidos coraçõezinhos. É com muita grande alegria e gratidão que eu realmente agradeço a Deus, Pai Todo-Poderoso, e Jesus, né, que faz parte da nossa equipe, a gente sabe que Ele está cada vez mais presente em nossas vidas, nos ajudando, nos intuindo, e nesse estudo a gente sabe que está nós aqui e eu ao redor alguém a mais precisando também aprender com a gente, né? E assim, elevados, né? Todos nós, agradecidos, eu peço que a gente ofereça a oração do Pai Nosso ao irmão mais necessitado na casa, nosso cantinho, e agradecendo a equipe espiritual da casa, aos fundadores da casa que nos promove tudo isso e que a gente possa cada dia estar melhor do que ontem e hoje melhor que amanhã, melhor do que hoje, porque podemos refletir e colocar em prática, né, tudo que a gente está aprendendo aqui. Então, que seja feita a vontade de Deus, colocando o amparo, a proteção na casa e ofertando essa oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas
e as nossas dívidas, assim como perdoarmos os nossos ofensores e devedores. Não nos deixe, Pai, entregues a tentações e livra-nos de todo qualquer mal. Que assim seja. E gratidão por vocês aí, Antônio, Boa noite a todos, boa noite, Nilda. Leci, Janilda, Cláudia, João, Boa Fábio, noite. Boa Rosane, noite. Genivaldo. Fiquem com Deus. E a coletinha do Fábio, Ah, é. bonitinha. Ah, Visita aí, Fábio. Brinca bastante. Tá dormindo já. Ô, Genivaldo, querido Oi, amigo. Genival. boa noite. Boa noite, gente. Fica com Deus. Nossa, mano. Obrigada. Tchau. Um abração.